Bom, boa tarde para todos. É um prazer estar aqui. Hoje a gente vai, né, nós cozinheiros vamos sair um pouco do fogão e vamos botar as ideias na panela. Então eu acho que é muito bom, né, a gente estar aqui falando um pouco sobre isso. Eu vou concentrar, na realidade, o que a gente vai falar aqui, trocar ideias, uma coisa que é fundamental para todo cozinheiro, que é o ingrediente, né? Porque a gente com técnica, né, com criatividade, né, com o que a gente aprendeu, a gente consegue transformar o ingrediente em algo saboroso, em algo, né, diferente. Mas, para o ingrediente chegar até a gente, tem um longo caminho até aí, né, e a gente tem uma dependência que deve ser cada vez mais saudável com a terra, com o produtor, com o agricultor. Então, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, me preocupado muito, né, quando eu viajei pelo Brasil, fazendo Mesa para Dois. Eu tive chance de conhecer muita gente bacana, né, que tirava da terra o seu sustento, e acompanhei muitas histórias, infelizmente, como essa que a gente viu no início, de um castanheiro que deu a vida, né, pelo ingrediente, pela nossa mata. Então, aqui eu vou falar um pouquinho de brasilidade, né, que a gente começou aí a conquista da autoestima do brasileiro. Eu acho que quando a economia, né, do Brasil realmente ganhou, aí, né, acertamos o pedal e a gente começou a ser bem visto por outros países, né? Muita gente começou a olhar para a gente, se interessar nos nossos ingredientes, né? Antigamente se interessavam de um modo mais, né, assim, extrativista, e de repente a gente começou a meio que ser a bola da vez, né? E aí a gente teve uma ascensão realmente dos ingredientes brasileiros, né? A gente vê hoje, né, muitos chefes de outros países querendo saber o que é o nosso pequi, né, experimentar um baru, né, olhar tanta coisa interessante que a gente tem num país que tem uma diversidade absurda, até se a gente for ver a extensão, né, é muito bom, mas às vezes também atrapalha um pouco essa dimensão toda, né? Então a gente começou a pensar realmente numa busca, né, pela identidade cultural, né, para os nossos produtos, né, com todas as riquezas que a gente tem. Né? Cada vez que eu viajo, eu acabei de voltar de Maceió, né, e tive a oportunidade de ver aí São 8.000 pessoas, né, que são beneficiadas, graças a Deus, por um belo projeto que aconteceu lá, e revitalizaram um mangue que estava praticamente perdido. E hoje lá, essas 8.000 pessoas, elas têm sustento e elas têm um orgulho de realmente botar na panela de tanta gente produtos como o baratu, que estava aí quase esquecido, né? E fora outras riquezas do mangue, tem uma infinidade de mariscos, né? Eu provei coisas que eu nunca tinha provado, né? Foi bem bacana, né? Do lado a gente vê as pimentas, né? Que é outra, né? Cada região do Brasil a gente tem um aroma diferente, né? Isso é encantador. E a mandioca, que eu sou realmente fã da mandioca. Lá no Rio eu participo, trabalho no Instituto Maniva, da Tereza Corção, que é uma chefe bem bacana lá do Rio, que luta pela mandioca, né? E a gente formou lá um grupo, que são os ecochefes, né? Que a gente está tentando aí ajudar agora uma turma até uma das poucas zonas que a gente tem de produção dentro do Rio de Janeiro, que infelizmente por um problema de uma siderúrgica que está invadindo lá uma área, eles estão perdendo um dos produtos mais incríveis que a gente tem. A gente ia ganhar até agora um selo lá com o nosso aipim, que é o aipim da Terra Preta de Santa Cruz, e que, infelizmente, está correndo risco de não existir. Então, eu acho que é um dos papéis do chefe, sair um pouco da cozinha e tentar. Então, de repente, eu me vi no meio da alerge lá, lutando. Nunca imaginei que eu ia ter que discutir com um deputado ou alguma coisa para defender essa turma. A gente comprou a causa deles e agora estamos aí ajudando essa turma a seguir adiante. Aqui eu botei um foie gras de uma história que foi engraçada, que eu sempre fazia vários, né, pratos com foie gras, porque era um produto que vendia muito no restaurante. E eu falava, eu queria tanto um foie grasinho brasileirinho, com sotaque, né, brasileiro. E aí fiquei super animada, trouxe um cará, fiz uma musseline de cará, bem lisinha, peguei um caju, caramelizei o caju, fiz uma redução do próprio suco do caju com pimentas da Amazônia que eu tinha trazido. E aí chegou o primeiro cliente, que era um cliente que adorava foie gras, e eu vendi para ele, né,
hoje tem um foie gras maravilhoso e tal, contei como é que seria isso. E aí expliquei, né? Ele falou assim, como é que é? Eu falei assim, então o foie gras ele vem com um selinho de cará. Quando eu estava explicando, ele, cará? Eu falei, cará, aquele tubérculo, a raiz e tal. Mas isso aí é comida de santo. Aí eu falei assim, mas como assim? O senhor nunca comeu? O cara, não, isso aí é comida de santo, santo, sei que come. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, se até os santos gostam, né, eu acredito que o senhor deveria prestar atenção no cará. Aí ficamos naquela discussão, né, se ele deveria comer, se eu botava um turbante, alguma coisa parecida para chegar lá com o cará no meio da mesa. E aí eu falei, olha, eu vou trazer o foie gras para o senhor experimentar, se o senhor não gostar, tudo bem. E aí trouxe, aí expliquei, ainda fui mais animada falando com caju. Caju, e aí tudo que eu falava de brasileiro era uma decepção para o homem. Eu falei, olha, o senhor, qualquer coisa eu volto, faço aquele foie grasinho que o senhor está acostumado, mais caretinha. Aí falei caretinha, ele, como assim caretinha? Nada dava certo, né? Aí trouxe o prato, falei, bota o prato lá e sai correndo, né? Porque eu falei assim, meu Deus do céu. E aí, como todo cozinheiro tem um momento Sabrina de ser, né? Que a gente fica olhando lá pela porta para ver o que está acontecendo. Óbvio que a curiosidade não aguentei, né? E fiquei lá olhando ele e falei, bom, se o olhinho virar, né? Aquela viradinha que dá, é porque estamos indo bem. Aí foi olhando, aí vi que ele estava simpático, aí eu passei assim do lado, né? Para ver se ele ia me chamar de Flávia. Aí eu falei, putz, agora. Ou vai ser ótimo, vamos ver. Aí ele pegou no meu braço e falou assim, perdi 40 e tantos anos sem comer cará. Eu falei, tá vendo? Não presta atenção, fica... Então, quer dizer, isso é uma coisa, foi uma conquista, porque, na realidade, assim, toda vez que eu botava um ingrediente brasileiro, isso já tem 12 anos, né, que aconteceu, eu botava ingrediente brasileiro e praticamente eu tinha que doar os primeiros pratos, porque as pessoas não queriam experimentar. Né? Cupuaçu, né? Quando eu falava assim, hoje tem um doce que eu fiz com cupuaçu, e aí eu botei um crocante de castanha, né, do Pará e tal, e a pessoa, cupuaçu, não, cupuaçu... Então, assim, a gente tinha esse problema de autoestima que era dramático, né? E, graças a Deus, hoje em dia, eu vejo essa turma toda nas escolas novas, querendo cozinhar com os nossos ingredientes, criando coisas com os nossos ingredientes. Então, isso é um prazer muito grande. Aqui é a preservação do patrimônio, né? Assim, eu, como cozinheira, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de trazer um produto muito bacana, seja do Norte, Nordeste ou Sul, para a minha cidade, né, para o Rio de Janeiro. Então, assim, quero usar um tucupi, vou abrir o jogo aqui para vocês, eu quase me sinto uma traficante de tucupi, porque eu tenho que botar aquelas coisas na mala, trazer meio escondido, né, ver com aquelas garrafinhas, que são aquelas garrafinhas típicas ali, né, e não tem outro jeito. Né? Então, assim, eu converso muito com eles lá, como é que a gente pode fazer? Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que juntar realmente, principalmente a galera nova que está aí começando, para vir trabalhar aí com a gente, para criar realmente produtos, né, desses nossas riquezas, né, nossos produtos maravilhosos, para criar uma coisa realmente que a gente se orgulhe, que pode botar lá um selo. Né? Eu sei que já tem muita coisa sendo feita, mas ainda tem um caminho muito grande aí para percorrer. Né? Outra coisa que me preocupa é o dendê, que eu tenho muito medo de muita gente estar fazendo moqueca aí com óleo diesel, sabe? Assim, muito entre aspas, né? Cada vez que eu vou no supermercado, que eu vejo um estrangeiro todo animado, dendê oil, eu vejo eles comprando, eu falo assim, meu Deus, ele vai levar essa coisa medonha, que não tem a menor qualidade, e vai levar aquela coisa meio rançosa, que não tem, né, nada a ver com o verdadeiro dendê que a gente come, naquele feito de flor de dendê mesmo, que tem aquele depósito lindo, é outro papo. Né? Então, por que não ajudar aí reunir essa turma, né, e ver o que a gente pode fazer por eles, como a gente pode chegar a ter realmente um produto de excelência, como a gente já tem no caso, que é o queijo da canastra, que já tem uma proteção, a gente já pode, né, ainda não dá para espalhar pelo mundo, mas já temos uma preservação. Tem muita gente catalogando nossos ingredientes, muita gente pensando e fazendo, mas eu ainda acho um pouco lento, sabe, assim, para tirar essas coisas do papel. Quinta-feira eu estava em Belo Horizonte, conversando com um rapaz que faz esse trabalho de patrimônio cultural, cercando toda a região, né, de Minas Gerais ali. Eles falaram, a gente cataloga tudo, só que depois fica tudo arquivado.
E aí a gente não segue adiante. Então, precisa de gente para ajudar e tal. Eu falei, putz, vamos tentar, né? Vamos tentar ajudar. Então, eu acho que assim, agora é uma função muito importante do cozinheiro, é de brasileiro, é de realmente olhar para os nossos ingredientes e falar, eles têm qualidade, agora a gente precisa, a gente já sabe, eles vão para a panela, já estão nos melhores restaurantes, mas agora é a hora de a gente olhar para quem produz. Criar realmente esse vínculo e fazer com que o nosso trabalho realmente fique, né, tenha sentido. Senão, daqui a pouco, assim, quando eu vejo uma criança, que eu vou assim, dar aula para a criança, e que eu pergunto, e aí, já comeu muqueca? Aí, muqueca? Eu falei, muqueca, cara, que é uma coisa que toda criança brasileira, né, já deveria saber. Aí eu pergunto uma coisa, né, assim, que é um compensadozinho de pedaços de frango, depois empanado, e pergunto, fala aquele nome que eu não vou falar agora. Isso aí você conhece? Claro, uma delícia, super crocante, não sei o que. Eu falei assim, mas aquilo ali é um ET, não é um bicho. Aquele negócio ali não é... Tem pedaço, até brinco com eles, tem orelha de galinha, tem tudo ali. Aí eles ficam rindo, né? Orelha de galinha? Eu falei, até isso tem. Até isso tem, né, no meio ali. Então, a gente olhar realmente para essas crianças, que eles se orgulhem de amanhã, assim, a maioria nunca viu tucupi, a maioria nunca provou cupuaçu. Olha quanto de prazer que essa turma está perdendo. Porque as riquezas brasileiras, os sabores, né, todos os aromas, a gente tem que botar lá em cima e fazer com que cada vez mais pessoas provem, mas realmente produtos genuínos, que são bem cuidados, por produtores sérios, que fazem do Brasil o país que a gente quer que todo mundo se orgulhe. É esse meu recado.